A cidade de Sorocaba vai poder passar para a fase laranja. Não só a cidade de Sorocaba, toda a região. O governador de São Paulo vai anunciar já já. Mas eu quero lembrar que ontem, até com exclusividade, no Noticidade, o Nolan Hubertus, ele entrevistou o Dr. Fernando Brum, que é o coordenador do Comitê de Combate à Covid-19 na cidade de Sorocaba. Eu vou colocar para vocês também a situação da capacidade hospitalar de Sorocaba. E as UTIs estão lotadas. Na verdade, não está fácil. Por conta disso, de repente, o governo do estado liberou Sorocaba, mas de repente a prefeita à tarde, prefeita Jaqueline Coutinho, que deve conceder uma entrevista, fala: não, nós vamos continuar na fase vermelha. Porque isso já aconteceu. Ela antecipou a restrição. Vocês não lembram? Então, não está decidido ainda. Mas a gente vai aguardar. Por que eu estou falando isso? Porque na entrevista ontem por Skype do Nolan Hubertus no Noticidade, Dr. Fernando Brum deixou isso bem claro, que não é hora de subir de etapa. Vamos ouvi-lo. Não vai haver mudança de faixa. Deve continuar na vermelha mesmo, né, doutor? Sim, sim. Infelizmente a nível do comércio, tudo bem, mas felizmente para a população, porque evitando essa aglomeração que a gente encontra na flexibilização do comércio, evita-se as complicações e, consequentemente, a morte. E você vê que a taxa de mortalidade diminuiu substancialmente justamente por causa disso. É um conjunto de ações, né? A eficiência na ação da assistência, mais o isolamento, né? Muito bem, você viu aí que nesse momento, segundo o coordenador do Centro de Contingência, do Comitê que combate a Covid-19 em Sorocaba, não seria o momento ideal para passar de fase. Mas também pode acontecer o seguinte: a prefeita à tarde pode falar: vamos continuar na fase vermelha, mas semana que vem, na sexta-feira da semana que vem ou na outra segunda-feira já podemos avançar, porque pode dar mais essa semana de controle. Porque o que significa dizer? A reclassificação de todo o estado, ela vale por 2 semanas. Então, como a cidade de Sorocaba está na fase laranja para o estado, ela pode ficar mais uma na vermelha e depois avançar, sem esperar as 2 semanas. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas olha, sabe como é que está a capacidade hospitalar de Sorocaba? Dá só uma olhada. Olha porque eu estou te falando aqui, ó. Hospital de campanha 100% de leito de estabilização na UTI. E aqui a Santa Casa 100%. Enfim, está praticamente lotado, né? A Dibjatene lá em cima também, UTI lotada com 94%. Só está um pouco mais tranquilo no CHS com 7,5%. Isso aqui é a taxa de ocupação UTI no setor público da cidade de Sorocaba, e a Dibjatene atende a região toda. Por isso a situação não está muito fácil aqui não. Nos hospitais particulares, a situação já está mais controlada. Ó, deixa eu falar em Jundiaí. Taxa de leitos de ocupação de Jundiaí. Hospitais públicos, 71%. Está cheio. Hospitais privados, 70%. Não é um número de controle. Itapetininga, taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 do Hospital Dr. Léo Orsif Bernardes, 60%, está um pouco melhor. Enfermaria, 129%, baixou um pouco, mas no hospital de campanha lá está com 70%. Por que está 129%? Porque lá no Hospital Léo Orsif eles oferecem outros leitos, além daqueles que estão disponíveis apenas para a Covid-19. Por isso que está um pouco acima de 100%. Mas você vê que lá está lotado. Vamos fazer o seguinte, vamos até o governo. O governador, desculpa, está agradecendo quem? O governador de São Paulo? Está agradecendo as doações, o governador. Então espera um pouquinho só, que o que interessa do governador você vai ouvir já já, tá certo? Você vai ver já já aqui no Manchetes Noticidade. Enquanto isso, então, vamos atualizar o número de mortes confirmadas e suspeitas aqui em nossa região. 746 pessoas já morreram na área de cobertura da TV Sorocaba SBT e, infelizmente, você acompanha cidade por cidade. Alumínio, 4 mortes confirmadas, Angatuba 3, Araçoiaba da Serra 3 com uma suspeita, Boituva 11 com uma suspeita, Buri 4.
Campo Paulista, 34 mortes confirmadas com uma suspeita. Capela do Alto, 1. Cerquilho, 7. Cesário Lange, 2. Ibiúna, 21. Iperó, 3. Itapetininga, 24 mortes confirmadas. Temos também Itapeva com 2 confirmadas. Itu, 43 com 2 suspeitas. Itupeva, 17 mortes confirmadas. Jumiri não tem nenhuma. Jundiaí, 228 mortes confirmadas. Não informa o número de mortes suspeitas. Laranjal Paulista, 3. Mairinque, 14 com uma suspeita. Pereiras, 1. Piedade, 12 com uma suspeita. Pilar do Sul, 2. Porangaba não tem nenhuma. Porto Feliz tem meia dúzia. Temos também a cidade de Quadra, 100 mortes. Salto, 13 confirmadas com uma suspeita. Salto de Pirapora, 7 confirmadas. São Miguel Arcanjo, 8. São Roque, 13. Sorocaba, 158. Não informa o número de mortes suspeitas. Tatuí tem 21 mortes confirmadas. Tietê, 4. Várzea Paulista, Tatuí tem 29, Tietê tem 4, confirmando então, Várzea Paulista 39 com uma suspeita, Votorantim 30 mortes confirmadas. Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, está falando e anunciando a reclassificação. Você vai ver que a região de Sorocaba vai para laranja, pelo Estado está aqui, e a região de Jundiaí continua no vermelho. Roda. Aliás, esse é o mapa da semana passada, está aqui, ó. Sorocaba estava no vermelho, Campinas também. E ela vai falar já da nova reclassificação e você acompanha ao vivo, porque aqui a notícia de fonte oficial chega para você na hora que ela acontece e de fonte oficial. Vamos ver. Indicadores atualizados nessa semana, lembrando que a metodologia já foi descrita aqui algumas vezes e que nós estamos sempre monitorando a pandemia com 2 olhares, a capacidade hospitalar, mas também a presença da pandemia. Na capacidade olhamos ocupação de leitos e também leitos a cada 100 mil habitantes, e na evolução da pandemia olhamos casos, internações e também óbitos. O objetivo do trabalho do Plano São Paulo é gestão e convivência com a pandemia, para que possamos avançar na retomada de atividades nas regiões com maior estabilidade e também controlar com medidas mais restritivas nas regiões onde há maior presença da pandemia. A mensagem que o governador trouxe sobre essa aproximação desse momento do platô fica clara aqui nos indicadores também, porque nós vemos pelo ângulo da evolução da pandemia, uma maior estabilização, inclusive do número de casos e internações, principalmente na região metropolitana do estado de São Paulo, e já começamos a ver essa mudança também em regiões do interior. Destacando aqui o município de São Paulo, a região sudeste e sudoeste, mantendo seus indicadores dessa etapa da fase amarela de flexibilização, e também as regiões oeste, leste, Baixada Santista e Registro tiveram uma melhora significativa em seus indicadores. Também tínhamos regiões que estavam aqui na fase vermelha, que começaram a apresentar melhoras significativas nessas 2 últimas semanas, a destacar Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e Piracicaba. Com isso, na próxima página, nós trazemos aqui a nova atualização do Plano São Paulo. Nós temos uma melhora muito importante na região metropolitana, se confirmando com as regiões que eu mencionei, também com uma melhora muito importante na Baixada Santista, que nós já vimos indicado, Sorocaba e região na laranja. Nos últimos dias, acompanhando os indicadores da região. Ela vai falar de Campinas, que está inserida aí a região de Jundiaí. Também os indicadores das últimas semanas tinham mostrado essa tendência importante de melhora. Destacando também que o retrato do interior muda bastante, com esse olhar aqui da migração da fase vermelha para a fase laranja. Agora nós temos algumas regiões que precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia, que são as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba. Conforme os indicadores que eu tinha mencionado na página anterior, essas regiões tiveram aqui uma presença significativa da pandemia, seja pelo número de internações registradas ou de Laranjal Paulista, a cidade de Pereiras e Porangaba, é isso? Elas estão inseridas na região de Bauru e também passam para laranja, porque Bauru também avançou de etapa. Na próxima página, eu queria registrar
com dados e com essa fotografia da evolução dos mapas, o que nosso governador João Dória mencionou sobre essa transição que estamos presenciando, vivenciando na pandemia, que é fruto do esforço coletivo de todos nós, do governo, mas principalmente da sociedade, dos empreendedores e empreendedoras que estão fazendo a sua parte, respeitando os protocolos, seja os protocolos de isolamento, ou seja os protocolos de uso de máscaras e também os protocolos de higiene e distanciamento nos estabelecimentos comerciais. O que nós vemos aqui são todas as atualizações do Plano São Paulo que foram realizadas até agora. Da primeira atualização, nós já havíamos mencionado que é um plano que tem gatilhos para aumentar medidas restritivas se for necessário. E assim foi feito nas 3 subsequentes atualizações, onde nós vimos a necessidade, seguindo o curso da pandemia, de endurecer medidas restritivas em diversas regiões do nosso estado. Também compartilhamos aqui os cenários, já antecipando que essas fotografias desses mapas estariam evoluindo nessa direção. E também agora temos, nessa última fotografia, essa melhora muito importante que nós estamos vendo no mapa da atualização. Melhorou para o estado, melhorou. Para nós aqui a situação está complicada ainda, principalmente em Sorocaba. São muitos casos, são mais de 7 mil casos confirmados em Sorocaba. Daqui a pouco a gente vai dar os números oficiais em São Paulo, no Brasil. 7.328 casos confirmados em Sorocaba. É muita coisa. Também já demos o número de mortes. Só que o governo do estado, ele olha como um todo o estado. E aí ele está vendo evolução. Por isso está permitindo o avanço da região de Sorocaba para a fase laranja. Por exemplo, São Roque tem condições até, segundo o prefeito, de passar para a amarela. Então, o estado ele enxerga como um todo a região. Por isso que Sorocaba está passando para a fase laranja. Claro que está ajudando bastante o fato do poder público poder encaminhar pacientes aqui de Sorocaba e da região para o hospital de campanha do Ibirapuera, que está com uma capacidade tranquila lá, estão sendo enviados pacientes para lá. E é evidente que a ideia do governo do estado é poder liberar aos poucos a atividade econômica. Por isso essa decisão está sendo tomada. E segundo o governador de São Paulo já anunciou aqui alguns itens, alguns critérios que fizeram com que o governo do estado tomasse essa decisão. Por exemplo, queda no número de óbitos nas últimas 2 semanas em todo o estado de São Paulo. Letalidade baixou para 4,9%. É a menor letalidade desde que começou o controle da pandemia. Também resultados positivos no litoral e no interior em relação ao combate à Covid-19. Não estamos falando só da região de Sorocaba, estamos falando do Bauru, Presidente Prudente, enfim, todas as outras regiões. Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que fala mais pelos municípios, vai dar uma palavrinha. Será que ele vai falar alguma coisa tão interessante assim? Vamos ouvir só um pouquinho, Marco Vignoli, e eu já sigo com o jornal aqui com outras informações para você. Roda. 100% de isolamento. É importante ressaltar, com esses dados apresentados pela secretária Patrícia Ellen, 3 situações muito importantes. A primeira, a consolidação da capital mais uma vez, seguindo com índices importantes, com a evolução da pandemia de forma controlada. A segunda, a Grande São Paulo avançando também nessa desaceleração, quando a gente vê as regiões oeste e a região leste, o ABC e o Alto Tietê, se somando aqui às regiões sudeste e também oeste de São Paulo, essa desaceleração que hoje impacta o Plano São Paulo, levando para cerca de 50% da população do estado de São Paulo já na fase amarela a partir de agora. Somando isso, as 2 regiões, a Baixada Santista e também o Vale do Ribeira, as regiões litorâneas aqui mais para baixo do estado de São Paulo, vindo para a fase amarela também, consolidando também os números que nós verificamos ao longo das últimas semanas, e o interior do estado em várias regiões com uma desaceleração importante.
Nós temos hoje cerca de 83% da população do estado de São Paulo nas fases amarela e laranja. Portanto, por isso que o governo do estado classifica esse momento, o governador falou agora há pouco, que seria um platô. O estado chegou a um chamado platô, é um patamar onde a doença não está mais avançando, ela está no controle das autoridades de saúde. Isto não significa dizer que precisa ou que deve ocorrer um relaxamento. Ao contrário, vocês estão acompanhando aí no mundo a chamada segunda onda de contágio. Não pode relaxar, é preciso continuar firme na questão da proteção, da higiene pessoal, do distanciamento, tá bom? De qualquer forma, é isso. Região de Sorocaba na laranja, São Roque pode voltar para laranja, as outras cidades também. Sorocaba, nós fizemos já um contato com a prefeitura para saber o que é que vai ser feito. Se ela permanece na vermelha ou se vai efetivamente avançar para a laranja, em consideração ao que já falamos aqui, porque a capacidade hospitalar na cidade não está fácil, não está sob controle a doença aqui na cidade. Vamos aguardar, mas à tarde deve ocorrer uma entrevista coletiva e a prefeita deve se posicionar. Só para terminar em relação a esse assunto, região de Campinas, que está inserida a região de Jundiaí, por isso que a CDL, Sincomércio, o próprio prefeito querem um desmembramento, chamado desmembramento de Jundiaí, eles defendem isso, da cidade de Campinas, que é uma grande metrópole e tem muitos casos também. Eles entendem que tem condições, porque estão muito próximos de São Paulo. Existem condições de Jundiaí, seria o melhor separar de Campinas. Só que isso não deve acontecer, não aconteceu até agora, não deve acontecer. Mas o prefeito defende essa ideia e autoridades e líderes do comércio também na cidade de Jundiaí, que, portanto, continua na fase vermelha por mais 2 semanas.